Vamos olhar para o fenômeno em si, né? que o censo nos mostra, acho que até é algo de compreensão comum, né? Não precisam ser, como vocês, absolutamente dedicados e formados nessa área para entender que a pirâmide está mudando. A gente tinha um monte de gente jovem lá embaixo, um número suficiente para financiar a tal aposentadoria, que as pessoas já não querem tanto, mas enfim, para financiar a aposentadoria. A gente está perdendo essa capacidade na economia. Outros países já passaram por isso. Sim. O que explica isso no caso brasileiro? Essa digamos, o novo desenho geométrico disso que foi uma pirâmide não parece ser mais? O que explica essa mudança da estrutura etária no Brasil é o mesmo processo que explica o que ocorreu nos outros países europeus, como o Eustáquio falou. Só que no Brasil foi um processo mais rápido. Quer dizer, mais rápido. Na Europa é um processo histórico que demorou 100, 200 anos, quando você olha outros países como Suécia, por exemplo. E no Brasil é o processo chamado de transição demográfica, que é um processo que você sai de uma estrutura, como você comentou, extremamente jovem, não envelhecida, a base da pirâmide muito larga, para uma estrutura extremamente envelhecida. Por que isso ocorre? Você tem um processo, primeiro, de queda da mortalidade. Então, você tem uma queda de mortalidade, primeiro nas idades mais jovens, que depois, ao longo do tempo, começa a cair a mortalidade nas idades infantos juvenis, cai na adulta, depois cai a mortalidade nas idades mais avançadas. E depois da queda da mortalidade, você tem uma queda da fecundidade, que na cabeça das pessoas também é a natalidade, quando você considera a estrutura etária populacional como um todo. Essas duas mudanças fazem com que a população saia de uma estrutura velha, para uma estrutura jovem, para uma estrutura bem envelhecida. O importante, William, a gente olhar o que está acontecendo no meio. O que ocorre entre esses dois pontos? Entre esses doos pontos ocorre o que os demógrafos costumam chamar de bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É o momento dessa transição de estruturas etárias onde a população e idade ativa que está no meio da estrutura cresce a taxas mais elevadas que as duas populações dos extremos que estão crescendo, que são as populações a idosa e a jovem. Quando ocorre Uma parou de trabalhar e a outra ainda não trabalha. E a outra não trabalha. Então, essa taxa de crescimento, a diferença entre essas taxas de crescimento, que a gente chama de bônus demográfico, ele auxilia de uma forma enorme a tua colocação inicial ao crescimento da renda per capita da população. É um vetor demográfico que ajuda no crescimento dessa... Então, a pergunta básica agora, acho que está na cabeça... Desculpa, eu não sei se você concluiu. Você concluiu? Não, a pergunta é, perdemos esse bônus demográfico? O bônus a oportunidade acabou de fechar, fechou agora na última década. A gente teve 50 anos de bônus demográfico, que começou basicamente em 1970, e até agora 2020, 2015, 2020, dependendo da medida que você usa para ver o grupo etário em idade ativa, por exemplo, 15 a 60 ou 20 a 64 anos de idade, essa janela já fechou. Existe um segundo componente, só para complementar, desse bônus demográfico, que é ligado a capital humano. Vamos pegar, né? Produtividade, basicamente. Produtividade.